Olá, você que me ouve essa hora. No dia de hoje eu resolvi mais uma vez passar em sua tela para partilhar com você sobre alguns termos que têm feito muita confusão, né, no seio dos crentes, não simplesmente no seio dos crentes, mas também das pessoas. Eu gostaria de falar sobre a diferença que existe entre denominação, congregação, templo e igreja. Então, muita gente tem feito confusão. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre denominação. O que é isso, uma denominação? Denominação vem do verbo denominar, nada mais, nada menos do que dar nome a alguma coisa existente ou não. E a denominação a gente não encontra na Bíblia, infelizmente. Por quê? Porque é algo que os homens atribuíram, é algo que os homens deram. Né? Podemos assim dizer, existe, né, a denominação pentecostal, existe católica, existe evangélica, protestante e muitos mais. Então, é algo que o homem denominou e podemos ver que isso não é bom. Por quê? Por que a denominação não é bom? Não é bom porque, né, é algo que vem das incertezas do homem. E em segundo lugar, porque é algo que cria divisão, né, intrigas e muitas das vezes também competição entre o povo de Deus. Então, denominação não é algo que vem de Deus. E eu gostaria também de dizer para você o que significa congregação. Bem, o que é isso, congregação? Congregação vem do verbo congregar, ou seja, é o local onde as pessoas se encontram para poder prestar culto a Deus. Então, nós podemos ver que na Bíblia tem uma passagem que nos fala sobre congregação, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Eu gostaria de ler para você. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui o Paulo está nos dando um conselho que a gente não deve deixar o hábito de nos congregarmos, ou seja, de nos encontrarmos numa certa residência, num certo local para podermos oferecer culto a Deus. Então, a congregação não é algo específico, porque muitas das vezes podem pensar que tem que ser simplesmente, né, numa construção bem feita. Não, pode ser numa casa, pode ser num edifício, pode ser numa tenda, em qualquer lugar nós podemos tornar aquilo congregação. O que é isso? Templo. Bem, templo é o nosso corpo, que realmente não é nosso corpo, porque é corpo de Deus, pertence a Deus, porque Deus comprou com o sangue de Jesus. E a Bíblia nos fala alguma coisa sobre o templo. E muita gente tem feito confusão pensando que templo é aquela construção, mas não, aquela construção é a congregação. O templo é o nosso corpo. O que a Bíblia fala sobre, né, o templo? O templo, nós vamos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, né, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 até 20, diz assim: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui está a dizer que o nosso corpo não pertence a nós, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde ele habita. Aqui tudo está muito claro que o nosso corpo é o templo de Deus. Então, o que é esse templo? É o nosso corpo, que na verdade não é nosso, porque pertence ao Espírito Santo, foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Então, por fim, eu gostaria de falar o que é isso, igreja. Muita da gente tem dito assim que vamos à igreja, no domingo eu vou à igreja. Será que esse termo está correto? Está errado. Não se diz vou à igreja. Por quê? Porque a igreja é o conjunto de todas as pessoas crentes. Ou seja, a igreja é o conjunto de todas as pessoas que são nascidas de novo, de todas as pessoas que são cristãs, podemos assim dizer. Pessoas que realmente são cristãs, que nasceram de novo. Aquele conjunto todo é que se chama igreja. Ou seja, igreja não é só uma pessoa é templo, mas o conjunto de todos os crentes, de todas as pessoas convertidas é que nós chamamos de igreja. E nós podemos ver isso na palavra de Deus que se encontra no livro de, vamos ver, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o
princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. Está dizendo que Jesus Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Ou seja, a igreja, né, é o corpo de Cristo. Acredito que você já ouviu falar disso. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Então, quem é a igreja? A igreja são todas as pessoas nascidas de novo, que vivem para Deus, que são convertidas. Então, nunca diga mais que vou à igreja. O correto é dizer que vou à congregação. Então, eu espero que você tenha compreendido a diferença entre denominação, congregação, templo e igreja. Então, reflita sobre isso e corrija o seu vocabulário. Não diga mais vou à igreja, mas sim vou à congregação. Que Deus abençoe a sua vida.